E aí galera do Saltim, hoje dando continuidade na série Andando na Verdade, o tema de hoje é família. E hoje teremos um convidado especial, deixando o seu condado para estar aqui conosco. Léo. Eu agora? Então, saí lá da Terra, vim pra Terra-média, deixei o condado pra gente falar um pouco sobre essa coisa de ser família, né? Lá no condado a gente vive bem essa coisa da família, e aí a gente veio falar sobre isso. É muita pouca idade. É. Pode continuar. Ok. Então galera, como nós dissemos, dando continuidade na nossa série Andando na Verdade, o tema de hoje é família. E nós estamos aqui com o Léo. Gostaria que o Léo falasse um pouco sobre ele, se apresentasse aí para vocês. Então, gente, meu nome é Leonardo, vulgo Hobbit, faço parte dessa família Salda 90 há alguns anos já, e privilégio estar aqui com vocês. Já fiz parte do saudoso GAD, né, que depois virou Saltim, na época do Fabrício. Então tenho boas recordações desse período que eu trabalhei com os nossos adolescentes. Sou casado com a Tatá, pai da Maria Clara, e tô aí à disposição de vocês. Privilégio estar aqui, viu, Dudu? Privilégio estar aqui com vocês hoje pra gente poder conversar um pouco sobre essa coisa tão importante que é a família, e tem algumas coisinhas pra conversar aí, né, amigo? É, isso é verdade. You gonna learn today? Quando a gente fala sobre família, né, ainda mais quando esse tema é ser família de Deus, a família espiritual, a família de Cristo, isso gera um pouco assim de dúvidas, até assim, o que é isso, né? E é interessante a gente entender que a gente pode comparar com uma família comum. Exemplo, eu sou casado e tenho 2 filhos. E eu, como pai, espero que a minha família ande dentro de um propósito. Eu espero que o meu filho ele se dê bem com a minha filha. Eu espero que eles sejam irmãos que ajudem um ao outro. Então, a gente pode comparar isso com a família de Deus, né? É legal a gente ver que essa família tradicional, né, a nossa família, ela é um reflexo do que deve ser essa família da fé, né? Isso. Então, a família da fé é formada por famílias, né? Casais com seus filhos, eles formam essa família da fé. Então, essa família da fé é uma família de várias famílias unidas no mesmo propósito, né? Para glorificar a Deus. E Léo, a questão também da família tradicional. Então a gente compara a nossa família tradicional. Eu casei, tive 2 filhos e formei uma família, né? Isso. E agora a família de Deus, a família em Cristo. Como que acontece isso? Como que surge isso? Preciso acompanhar alguém, preciso curtir uma parte, preciso vir para a igreja. Como que eu consigo ser desta família, dessa grande família? Nós vivemos uma época em que as pessoas estão cada vez mais querendo se associar, né? Se ligar, fazer parte de algum grupo, né? Eu creio que a família é o grupo mais essencial de todos. Não tem problema nenhum você fazer parte de um grupo, se inscrever numa página, seguir, ser engajado em alguma atividade, mas a família é essencial, ela é vital pra gente, né? E eu gosto muito dessa passagem de 1 de João, capítulo 1, versículo 12. Fala assim: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O próprio Jesus está falando que para que essas pessoas se tornem filhos de Deus, para que essas pessoas possam fazer parte dessa família celestial, dessa família da fé, a gente precisa receber e crer em Jesus, para que assim a gente possa se tornar esse filho de Deus. Tem aquele jargão, né? Todo mundo é filho de Deus. Essa passagem não quer bem dizer isso. Essa passagem está falando que, na verdade, é só quem recebe e quem crê que pode ser considerado filho de Deus e aí ser parte dessa família. Tem até outro versículo também, que eu gosto muito, que está lá em Gálatas 3:26, que fala: pois todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Cristo. Isso. Então, há uma condição, né? Isso. Não é ouvir para a igreja que te faz filho de Deus. Não é acompanhar seu pai, não é clicar ou acompanhar o canal do Saltim, mas crer no Filho de Deus, que é preciso ter uma decisão, né, Dudu? Exato. O fato do meu pai ser alguém que está comprometido, que tomou essa decisão, não estende até mim essa condição de ser filho. Eu preciso ter essa decisão, querer fazer parte desse corpo, dessa família,
E aí eu preciso fazer esse processo. Tem uma outra passagem, né? A gente colocou aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente só consegue tomar essa decisão, né? Fazer uma escolha dessa de fazer parte porque Cristo abriu esse caminho. Cristo fez esse processo por nós. Porque Ele nos amou primeiro. Isso é muito importante a gente lembrar também. E é interessante isso também, Léo, essa questão desse entendimento, né? Que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira e Ele deu seu único filho para morrendo pela gente, né? Para poder nos salvar, para que a gente possa fazer parte dessa família. E às vezes assim, a gente vê numa família tradicional também, tem os seus benefícios e as suas responsabilidades. E também na grande família, nessa família de Deus também tem seus benefícios e responsabilidades. Isso. E um deles que a gente acha interessante é o amar, né? É legal você falar isso, porque toda família vai requerer dos seus participantes, de quem faz parte dessa família, benefícios e responsabilidades. Então, às vezes uma criança, igual, né, tava falando do seu filho que está indo para a escola, a gente estava conversando aqui antes. Então, o seu filho, ele não tem a responsabilidade de sustentar a casa, mas ele tem responsabilidade de né, estudar, se dedicar na escola, de respeitar vocês e às vezes ajudar em alguma coisa mais simples. Mas toda família tem benefícios e responsabilidades. Com certeza, o benefício e a responsabilidade mais importante é amar. Então eu preciso amar e você amado. Então ao mesmo tempo que eu sou amado pela minha esposa, pela minha filhinha, eu vou também amá-las. E aí tem uma passagem muito boa, é um diálogo, né? Algumas pessoas chegam nele, alguns mestres chegam em Jesus e perguntam para ele, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E Jesus é categórico, né? O mais importante é esse, ouçam Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, né? Ele vai, né? O primeiro é para Deus mesmo, então, ou seja, essa relação familiar tem o principal vínculo com Deus e depois com o próximo. Porque ele fala aqui, ó, o segundo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E da mesma forma com que eu me amo, eu vou amar o próximo. Então, se eu não quero nada de ruim para mim, eu não vou também fazer nada de ruim pro meu irmão, pra pessoa que tá do meu lado, pros meus irmãos que estão na caminhada comigo. E não há lugar melhor para estar cumprindo esse segundo maior mandamento que num lugar que é um ambiente familiar, né? Isso. Então, o ambiente familiar nos proporciona isso, que a gente possa estar amando, demonstrando e cumprindo este mandamento. Verdade. E também lá em 1 João 3,16 fala também um pouco sobre isso. Sabemos o que é amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Então, é claro isso daqui, né? Então, Jesus, ele demonstrou também, né, dando a vida dele por nós. E ele fala a mesma coisa. Do mesmo jeito que eu dei a vida por vocês, vocês possam estar dando a vida amando ao seu irmão. A melhor forma, quer dizer, da gente ver como que essa relação familiar funciona é olhando para Jesus. Jesus é o melhor exemplo, o exemplo mais sublime de como que essa relação familiar pode acontecer. Então Jesus, quando ele fala pra gente desses dois mandamentos, ele fala porque ele está sendo questionado. Mas quando a gente olha para que João novamente fala no outro livro, que Jesus ele deu a vida pelos seus irmãos. Jesus não só amou o próximo como a si mesmo. Jesus ele deu a vida pelos seus irmãos. Então Jesus foi além, porque às vezes eu posso falar assim, não, eu vou amar o Eduardo, o Dudu, como eu me amo a mim mesmo. Mas às vezes você vai pôr uma restrição, fala, não vou dar a vida por ele, porque eu também não estou disposto. Jesus ele vai além, ele fala assim, ó, a resposta para a lei é essa, devo amar mas Jesus ele foi além, ele amou ao ponto de dar a vida pelos irmãos. Então Jesus é o melhor exemplo. Jesus ele é a melhor referência para a gente entender como que é essa relação familiar, dessa grande família, da gente ser família, deve acontecer. E voltando a falar, a necessidade também de ser amado é no ambiente familiar. Isso. Então, não há outro. Então, há esse benefício e essa responsabilidade. E também tem outro benefício e outra responsabilidade que a gente também vai conversar, que é
o encorajar uns Isso. aos outros. Um versículo também fala sobre esse encorajar uns aos outros, lá em Hebreus 10, 24. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das obras. Então, essa responsabilidade, a Bíblia ela fala que a gente deve pensar em como ajudar, em como encorajar o nosso próximo. É legal a gente perceber que a gente vive num contexto da nossa sociedade de disputa. Está o tempo todo numa disputa, numa competição. Nós estamos num período agora de programa aí de TV que é uma disputa, é um jogo. As pessoas estão quase que ficando doidas de tanto ficar tentando assistir, acompanhar isso. E é uma disputa, não é uma relação familiar. É uma disputa, é um jogo. Ninguém está interessado ali em cuidar do próximo. Todo mundo está querendo ganhar o prêmio no final. E é interessante que quando a gente vai para a família da fé, a gente vê que a gente recebe amor, a gente viu primeiro, e agora encorajar. Então, às vezes você está no ambiente da faculdade, alguém está disputando com você para ver quem quer ser o melhor da turma. Você está na escola, você quer ser o primeiro da sala. Na escolinha de futebol, da natação. Eu, por exemplo, competi em natação. O quê? Parece, mas eu competi em natação, né? Porque eu sou muito grande. Corpinho de atleta. Mas quando eu competia na natação, eu queria ser o primeiro. Eu não estava nem aí para os coleguinhas. Eu queria ser o primeiro, eu queria ganhar. Agora ruim! Só que quando a gente vem para a relação familiar, a gente não é isso que a gente encontra. É encorajar. É você, às vezes, parar um pouco para ajudar aquele que não está conseguindo. E aí, uma outra passagem, está lá em 2 Coríntios 1,4. Ele, Jesus, nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que nós recebemos de Deus, possamos encorajar os outros quando eles passarem por aflições. Essa passagem é muito interessante, porque ele nos encoraja para que a gente depois encoraje o outro. Então, da mesma forma que ele vem, renova as nossas forças, nos alivia, nos traz um refrigério, cura às vezes alguma situação, ele espera, ele nos faz isso para que a gente agora faça pelos outros. A gente leve até o outro que não está bem esse encorajamento. Eu gosto de sempre pensar que se Deus ele pede algo pra gente, ele não pede algo que nós não temos. Ele pede algo que nós já temos. Então, na Bíblia que é essa parte que fala. Às vezes está lá o nosso irmão precisando de encorajamento, precisando de alguma palavra, precisando de alguma motivação. E a gente pensa, não, mas parece que eu não tenho isso. Mas a Bíblia fala, Deus ele nos encoraja, ele nos motiva para que a gente possa motivar aos outros. Então, nós temos algo para estar recebendo também. Falando assim, do próximo também, do próximo benefício e responsabilidade, que está bem ligado também ao encorajar, é o ajudar, né? O ajudar lá, eu gosto também desse versículo, lá em Gálatas 6:2, ele fala, ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Esse levar ao fardo, eu gosto de entender que eu sou um facilitador para a vida do meu irmão. Eu não posso ser uma pessoa que coloca peso na vida do meu irmão. Eu tenho que ser uma pessoa que ajuda o meu irmão a carregar o peso. Amém. Diferente de uma corrida que falou de esporte, né, que cada um tenta competir, aqui não, é como que nós, um ambiente familiar, como que a nossa família possa estar chegando junto ao final. E é somente desse jeito que a gente pode estar ajudando ao outro, não é pensando em mim. Eu posso até correr mais rápido, ele não corre mais, então vamos lá, Léo. Nós vamos estar andando junto para estar chegando no final. O pastor Rafael gosta de falar muito essa passagem aqui que está em Gálatas também. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Nesse mesmo texto aqui, ele fala, não nos cansemos de fazer o bem. A gente não pode, toda vez que a gente estiver diante de uma situação, toda vez que a gente vê um irmão, né, alguém da nossa família, um irmão em Cristo, numa situação difícil, e a gente percebeu essa situação, a gente teve percepção, sensibilidade, é porque Deus quer que a gente faça alguma coisa. Eu gosto de uma historinha que um senhor, certa vez, um casal de idosos, era vizinho de uma família com algumas crianças, e das crianças, vizinho desse senhor, gostava muito do casal de idosos. E, infelizmente, a esposa desse idoso faleceu, e um dia o menininho... Era um lugar bem tranquilo, então as crianças podiam sair, né, atravessar a rua. Essa criança saiu, foi lá, deu apenas um abraço e voltou. E aí a mamãe do menininho falou assim, meu filho, e o que você fez? Você foi lá? Eu falei, não, eu ajudei ele. Mas como? Você ajudou ele como? O que você falou para ele? Nada, eu só abracei.
só o abracei. E aí ele chorou. Então, às vezes a gente vai ajudar o irmão, a gente vai dar força pro irmão, sem às vezes falar nada. Às vezes uma oração, às vezes ouvindo, né, já vai ser uma grande ajuda. Então a gente viu aí, né, a gente precisa, para fazer parte dessa família, fazer esse processo, né, ter essa decisão, fazer essa escolha de receber a Cristo como nosso único suficiente Salvador. Isso vai trazer benefícios e responsabilidades. Exato. Amar e ser amado, encorajar e ser encorajado, ajudar e ser ajudado, e alguns desafios, né, Dudu? Quais são? Como é que são esses desafios aí? Eu gosto, um dia eu escutei uma frase que eu achei muito engraçada. Eu vou só mudar um pouco, porque fala o seguinte: a família unida, ela é uma bênção, é algo assim grandioso, uma família unida. Mas a família reunida, aí é complicado. A gente pode ver, né? O ano todo aquele confraternização pelo WhatsApp, é um ajudando o outro, mas quando às vezes chega um exemplo, um Natal, um final do ano, quando a família se reúne, aí a coisa fica complicada. Agora chega! O momento ali da convivência, começa a briga, começa xingando um ao outro. É aquela coisa toda, é cadeira voando. Então, a família unida é ótima, mas a família reunida já é outra coisa. E uma coisa que fala lá em Hebreus, fala: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que Deus se aproxima. Então, aqui já está falando a questão que muitas pessoas elas estão tendo o costume de deixar de se reunir na igreja. Por conta disso, por conta dessa dificuldade, por conta dessa responsabilidade. Então, a gente vai na igreja ou quer estar num ambiente familiar pensando só nos benefícios, não quer saber das responsabilidades. E a Bíblia fala: não podemos fazer isso. Não vamos deixar de reunir por conta disso. Porque, como nós dissemos, o ambiente familiar é um ambiente onde nós podemos demonstrar quem Deus é. Que é amando, perdoando, estar junto, encorajando, ajudando. É interessante o que você está falando, Dudu, porque tem crescido muito aí essa coisa da pessoa dizer que é cristão não frequentador ou um desigrejado. Então, uma pessoa que está falando que é uma pessoa que não está na igreja, mas segue a fé, ou que é um cristão que não frequenta, essa pessoa não está na família. Porque se ela não participa, se ela não se reúne, se ela não está, como você falou, em comunhão, né? A gente tem eu sou do tempo que fala, se não está congregando, né? Essa palavra é mais antiga. Essa pessoa, com certeza, ela não está participando da família. Não tem como eu amar o Dudu se eu não o encontro, se eu não estou perto dele. Ele lá na casa dele, eu na minha, não dá para eu ajudá-lo, não dá para eu renovar as forças dele. Eu preciso estar junto, eu preciso estar perto. E aí, fechando essa questão, Eclesiastes fala de uma forma bem interessante, capítulo 4. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudar a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. A gente ter amigos, irmãos, a gente estar em família é vital. Se você não está, você não vai conseguir continuar nessa caminhada de fé. Impossível seguir na caminhada de fé sem estar na família, sem ter os irmãos para nos ajudar a seguir adiante. Uma coisa, Léo, diante disso tudo que a gente leu aqui, né, compartilhou, todos esses benefícios, todas essas responsabilidades, todos esses desafios, a gente vê que a questão das vezes da pessoa vir para a igreja e achar por estar vindo para a igreja, ou o adolescente sempre estar acompanhando os pais, ou até mesmo tá brigando com o adolescente para ir para a igreja, para participar do Zoom de oração, do Zoom do devocional, enfim, isso não faz a pessoa ser da família. Verdade. E como a gente leu no começo, há uma condição. Então, essa condição a gente queria compartilhar com vocês. Então, a Bíblia fala mais uma vez, a gente leu lá no começo, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho para estar morrendo por vocês, para que vocês possam estar fazendo parte dessa família. E eu gostaria que vocês pensassem nisso, eu gostaria que vocês buscassem isso, eu gostaria que vocês orassem sobre isso, para que, se hoje você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu gostaria de que você meditasse um pouco, e se você quer fazer parte dessa família,
que você possa estar aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, para que você possa estar vivendo todos esses benefícios e todas essas responsabilidades. Verdade. Eu gosto muito de Senhor dos Anéis e da série do Hobbit, dos filmes, né? E no filme do Hobbit, e no livro, o Rei dos Anões uma vez pergunta pro Hobbit por que ele estava indo naquela jornada, por que ele estava indo com eles, se ele tinha o condado com tanta tranquilidade, tanta paz, com tudo arrumadinho, por que ele saiu daquela situação tão boa, tão tranquila, para ir uma jornada com tantos desafios, com tantas lutas e tão perigosas. E aí o Hobbit vira para o Rei dos Anões e fala assim: I miss my books. And my armchair, my garden. See, that's where I belong. That's home. And that's why I came back, 'cause you don't have one. A home. It was taken from you. But I will help you take it back if I can. É justamente por isso, porque eu tenho uma casa, eu tenho uma família, e vocês não têm uma casa, e a família de vocês está desabrigada, é que eu vou com vocês. Então eu queria fazer um convite para você, que ouviu essa nossa conversa aqui. Se você ainda não sente que faz parte dessa família, talvez você está frequentando aqui a nossa igreja, está vindo com seus pais, mas ainda não tomou a decisão de ser parte dessa família, de ser um irmão, né, em Cristo e ter vários irmãos. Se você quiser, eu queria te convidar a tomar essa decisão comigo agora. Eu queria que você fechasse seus olhos onde você está e fizesse uma oração comigo. Talvez você ainda não tomou essa decisão. E eu tomei essa decisão quando eu era adolescente e fez toda a diferença na minha vida. E estou aqui hoje para falar sobre ela. A gente falou sobre ela. Eu queria que você fechasse seus olhos e a gente orasse junto. Essa oração é uma oração de entrega, é uma oração onde você vai dizer para o Senhor Jesus que não quer mais viver fora dessa família e que quer fazer parte dessa grande família. Então eu quero orar com você. Repete comigo aí, se você está nos ouvindo, nos vendo. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui gravando e participando desse tempo aqui junto com o Saltinho. E Senhor, é um dia onde a gente ouviu falar sobre a família, essa grande família, os benefícios e as responsabilidades dessa grande família. Mas como a palavra falou, a gente, para fazer parte dessa família, a gente precisa receber e crer que o Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Então nessa hora eu quero declarar mesmo que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. E que de hoje em diante eu não quero mais viver simplesmente para mim mesmo, mas eu realmente quero entregar a minha vida ao Senhor e viver dentro do seu propósito, dentro daquilo no qual Ele me criou, que é para glorificá-lo naquilo, tudo que eu fizer. Então, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por essa oportunidade e que essa grande família possa realmente se tornar uma realidade cada vez maior, cada vez mais clara e consciente na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, Léo. Amém. Bênção demais. Você fez essa oração ou às vezes ainda tem alguma dúvida ainda sobre como ser família? Nos procura, conversa com a gente que a gente vai trocar uma ideia, a gente vai estar acompanhando vocês. Bênção demais, Léo, estar com você aqui compartilhando sobre como ser família, como ser dessa grande família, né? Então, isso. Deus abençoe a sua vida, Deus Amém. abençoe a sua família, tá? Amém. Tudo de bom. Amém. Galera, até mais. See you later.